No vídeo de hoje, a convidada é Camille Costa para falar sobre o tema negociação. Quando, quem, por quê e como. Camille Costa é consultora jurídica em estratégia negocial e propriedade intelectual, mediadora, fundadora da SerMais.me e membro consultivo da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB, com LLM em International Commercial Law and Dispute Resolution pela Swiss International Law School e formação em negociação pela CMI Intercer em Harvard. Fique agora com o vídeo da Camille. Olá! Em primeiro lugar, agradeço imensamente a oportunidade de estar participando aqui desse projeto fantástico e hoje então falaremos sobre negociação. No último vídeo foi apresentada a preparação de uma negociação, então no vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema da negociação por 4 aspectos principais. Então, primeiro, a gente vai falar sobre quando a negociação pode ser um caminho escolhido pelas partes para a resolução de seus conflitos. Depois, a gente vai falar sobre quem executa e realiza a negociação. Depois, a gente fala sobre por que utilizar a negociação como um meio de resolução de disputas e depois como, então, negociar. Então, entrando no primeiro ponto, quando a negociação pode ser um caminho para a resolução de disputas, é importante a gente verificar o conceito de negociação. Pelo livro Como Chegar ao Sim, escrito pelo Bruce Petro, William Ury e Roger Fisher, também trazido no vídeo de preparação da negociação, a gente tem a conceituação da negociação como qualquer processo de influência, onde uma parte e a outra se influenciam mutuamente para chegar a um acordo que faça sentido para ambas, ou seja, uma opção para solucionar as suas divergências ou para potencializar as suas oportunidades. Então a negociação, ela é mais do que um método de resolução de disputas. A negociação, ela é a arte de se relacionar, porque no momento em que a gente se relaciona, a gente necessariamente terá momentos em que os interesses não naturalmente convergem. E se eles não naturalmente convergem, a gente precisa dialogar para tomar uma decisão conjunta. Então, nesse ponto, a negociação ela está em todos os ramos da nossa vida e em todas as multiportas, inclusive, porque em algum momento, necessariamente, as partes acabarão interagindo, influenciando-se mutuamente para uma tomada de decisão. Seja numa arbitragem, quando as partes redigem o termo arbitral e decidem mutuamente eventuais pontos do procedimento arbitral, podem estar negociando para fazer isso. Numa mediação, por exemplo, quando um terceiro facilita uma negociação. Na conciliação, também dessa forma. No próprio judiciário, existe a possibilidade de as partes fora da audiência, por exemplo, ou um advogado entrar em contato com o outro e as partes negociarem entre si uma forma para resolver o conflito e eventualmente chegarem a um acordo. Então a negociação ela pode ser feita a qualquer momento. Basta que as partes envolvidas no eventual conflito tenham interesse em dialogar entre si, em entender-se mutuamente para juntas criarem uma solução para o seu próprio impasse. Então, a negociação, ela permeia não apenas a nossa vida, mas qualquer uma das metodologias de resolução de conflitos, sendo, claro, uma metodologia própria e sempre acontece quando as partes envolvidas no conflito têm interesse em dialogar para autocompor, para chegarem em conjunto a uma solução que faça sentido para ambas. Então, esse seria o ponto de quando negociar. E aí, entrando no segundo ponto sobre quem negocia. As próprias partes. Então, as próprias partes envolvidas num conflito, numa disputa, em algo que gera um impasse entre si, podem diretamente negociar uma forma de resolvê-lo. Então, quem negocia? As próprias partes, que podem claramente ter o auxílio dos seus advogados, o auxílio de quaisquer outras pessoas que elas entendam que sejam úteis para auxiliar a trazer clareza e assertividade para a negociação.
E por quê? Entrando no terceiro ponto, por que negociar? Porque essas partes, quando juntas, co-criando a própria solução, dialogam e estão dispostas a criar uma solução conjuntas, certamente elas chegarão a uma solução que faça sentido para ambas, muito mais do que se elas deixarem essa solução na mão de um terceiro que não conhece exatamente o que cada uma pode trazer para uma mesa de negociação em termos de os seus próprios interesses, as suas próprias motivações, as suas próprias necessidades. Então aqui a gente conecta com o ponto da preparação, que são os interesses, as necessidades, ou seja, tudo aquilo que sustenta o que a gente pede, o que a gente quer, o que a gente gostaria. Então aqui dá para conectar inclusive com o vídeo da comunicação não violenta, onde a gente é estimulado a partir da comunicação não violenta a entender as nossas necessidades. E para uma negociação a gente também precisa entender as nossas necessidades ou as necessidades da instituição que a gente representa. Se a gente está negociando empresarialmente, por exemplo, em relação à empresa que a gente representa, então essas necessidades, os interesses, é tudo aquilo que sustenta os nossos pedidos, as nossas posições, como diz no Como Chegar ao Sim. Então, por que negociar? Porque quando a gente negocia e chega nos interesses, nas necessidades, a gente consegue identificar que muitas vezes existem inclusive interesses em comum, inclusive interesses que ambas as partes têm. E no momento em que a gente explora as informações e consegue chegar nesse lugar, a gente consegue ter o que muitas vezes é muito difícil nas resoluções de conflito, que é a criatividade. Porque as partes envolvidas no conflito vão conseguir ter criatividade para criarem juntas a melhor opção para solucionarem o seu impasse. Então, em resumo, o porquê da negociação, porque consegue-se gerar valor. A partir da criatividade se gera valor sem desperdícios. E aqui a gente entra na clássica história da laranja, que todos conhecem, que estudam negociação. Para quem não conhece, é o seguinte: tem dois filhos numa casa e ambos querem a laranja, só tem uma laranja. E aí um pega a laranja, o outro, não, mas é minha. Não, dá pra mim. Não, eu quero. Eu sou mais velho. Não, eu sou mais inteligente. Não, eu fui melhor no colégio. E aí eles ficam, eu quero. E aí entregam, a mãe chega e eles entregam pra mãe. Aliás, a mãe chega, pega a laranja e o que ela faz? O que você faria? Corta a laranja na metade, dá uma laranja para um pedaço, metade da laranja para um, metade da laranja para outro, resolvido. E fica olhando. Um dos filhos pega a sua metade da laranja, leva para o espremedor de laranja, tira a casca, joga no lixo e faz um suco. O outro pega a sua metade da laranja, tira o bagaço da laranja, joga no lixo e faz um bolo com a casca. O que aconteceu aqui? Desperdício. Da metade da laranja que foi pro lixo. Metade da casca um filho jogou, metade do bagaço outro filho jogou. Tudo isso aconteceu por quê? Porque um terceiro resolveu o impasse. E se os irmãos tivessem conversado entre si e um dissesse, por que tu precisa da laranja? Para fazer um bolo. E tu? Para fazer um suco. Eu pego a laranja inteira na casca para um irmão fazer um bolo e inteira no suco para outro irmão fazer o suco. Inteira no bagaço para outro irmão fazer o suco. Então, no momento que as partes se comunicam, no momento que as partes compartilham informações, elas conseguem agregar valor nas suas resoluções de conflitos. E por isso, o porquê de negociar? Porque é o mecanismo de resolução de disputas onde se agrega valor, onde as partes são protagonistas. Então, como negociar? Já dá para entender, à medida de tudo que a gente falou, que o como negociar vai necessariamente trazer as partes de forma aberta, de cabeça aberta, prontas para co-criar a solução, trazendo as informações do que motiva elas quererem o que elas querem, entendendo o porquê do impasse que foi gerado e aplicando os 7 elementos
da metodologia de negociação de Harvard, que foram os mesmos elementos trazidos no momento da preparação, no vídeo anterior, que são olhar para os interesses das partes, ou seja, aquilo que sustenta o que elas pedem, as motivações que elas têm. Olhar para esses interesses, olhar também para a comunicação entre as partes, como elas se relacionam, então o relacionamento, para que ele seja produtivo, construtivo, e assim as partes consigam co-criar opções de ganhos mútuos e possam escolher essas opções depois. Então, primeiro criem as opções para satisfazer os interesses. Depois de muitas opções criadas, use critérios de legitimidade para escolher qual a melhor opção dentre esses critérios, de forma que elas possam se comprometer e botar em um acordo, em um contrato, a comprometimento que elas trouxeram. E para isso tudo acontecer, é importante que isso seja melhor do que as alternativas que elas têm fora da mesa de negociação. Então isso tudo a gente viu também no vídeo anterior da preparação, os 7 elementos para uma negociação baseada em interesses, e é o como negociar. E aqui, para finalizar, a gente precisa principalmente para uma negociação produtiva de uma mudança de mindset, onde as partes saem do ganha-perde, ou seja, que para eu ganhar um pouco, o outro tem que perder, então eu vou ceder um pouquinho, ele vai ceder um pouquinho, vai ceder um pouquinho até a gente chegar no meio termo. Não. A negociação baseada em interesses, a partir da criatividade, se chega a uma solução onde todos ganham, onde ninguém sente que cedeu, todos encontram um caminho onde ganham, se sentem satisfeitos e aquela opção é válida para todos e é o melhor que poderiam fazer na situação. Então a negociação é esse lugar onde o ganha-ganha acontece. E para isso é importante que as partes tenham autoconhecimento para saber os próprios interesses, saber também empatia para buscar de uma curiosidade genuína os interesses da outra parte, também trazer comunicação efetiva, que está diretamente relacionado aos vídeos anteriores sobre comunicação, humildade para entender que um bom acordo é diferente de estar certo. Então buscar um bom acordo a partir das habilidades negociais, com criatividade, abertura, empatia. Mas nem sempre é possível, nem sempre as partes estão ambas dispostas, ou mesmo que estejam, às vezes é difícil, às vezes a questão não é tão simples assim para as partes, existe muita emoção envolvida, o relacionamento está difícil, e nesse momento o próprio livro Como Chegar ao Sim traz a sugestão de colocar um terceiro imparcial que ajude as partes a resolver o conflito. E esse terceiro pode ser um mediador, por exemplo. Então, em termos de referências sobre o que a gente trouxe aqui hoje, além do Como Chegar ao Sim, a gente também pode olhar os livros O Poder do Não Positivo, Supere o Não, Conversas Difíceis e alguns outros. Então, fica aqui o meu grande agradecimento mais uma vez e espero poder estar junto aí no que for necessário para as nossas jornadas. Um grande abraço. Muito obrigada, Camille, por nos oportunizar a aprender um pouco mais sobre negociação, esse importantíssimo meio de resolução de conflitos. E você, já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, ative as notificações e participe. A sua participação neste projeto é muito importante. Até o próximo vídeo.